E diante de tanto problema na economia, de tanto aumento que a gente tem visto, nunca foi tão importante falar sobre economia doméstica quanto agora. Hoje é o assunto, então, do nosso bate-papo ao vivo. Você pode mandar pergunta no Twitter com a hashtag EPTV1. Quem está aqui para responder ao vivo no EPTV1 é o Leonardo Facchini, planejador financeiro, especialista também em planejamento de vida. Bom, vocês que entendem desse assunto, Leonardo, vocês vivem falando para as pessoas cortarem gastos supérfluos quando estão apertadas. Que gastos são esses, hein? Como fazer isso? Até assinatura de TV, de streaming, pode entrar nessa conta também para facilitar a nossa vida no final do mês? Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida nenhuma. E, na verdade, eu não diria nem cortar despesas ou custos, mas a gente precisa aprender ou desenvolver a habilidade de otimizar o orçamento. O que é isso? É a gente, na hora de fazer um gasto, de fazer um consumo, refletir efetivamente o quanto aquilo está me trazendo de benefício. Então, quando você citou a questão de uma TV, a gente tem aplicativos hoje no celular, o quanto que aquilo realmente está trazendo de benefício no momento atual que nós estamos vivendo. Então, a gente mudar o nosso pensamento para otimizar. Como é que eu posso otimizar? Porque o cortar, a gente vai para algo doloroso, né? Ninguém quer cortar as despesas. É realmente gostoso gastar dinheiro, mas quando eu penso em otimização, eu estou pensando positivo. Como é que eu posso gastar o meu dinheiro com mais eficiência, com mais conexão com o que realmente é importante? E aí, sem dúvida nenhuma, a gente tem que olhar nesse momento. Puxa, o que é essencial? Eu mudo a pergunta. O que é essencial? O essencial é a moradia, é a alimentação, de repente, a conta de energia, é as necessidades básicas que a gente precisa. Além disso, a gente tem condições de colocar uma otimização. E aí é individual para cada um. E o ideal é que isso seja feito com todos os membros da família. Porque o grande erro que às vezes eu vejo as pessoas cometerem é um só definir. Ou o marido, ou a esposa, ou o filho. Se não tiverem todos conectados, eu falo que é extremamente desafiador a gente colocar isso em prática. Leonardo, já abro espaço aqui para pergunta de telespectador. O Roque está falando que economia doméstica tem tudo a ver com não estragar comida. Sobrou um pouquinho de arroz na janta, guarda na geladeira para outro dia. E também tem o aproveitamento fazendo bolinho de arroz, é uma boa dica. E aí eu te pergunto, vocês percebem também que quem tem um planejamento na hora de fazer compra no supermercado, na hora de cozinhar, sem desperdício, consegue fazer uma economia significativa no fim do mês? Com certeza. Eu acho que quem conhece os seus números, né? Vamos dizer assim, quem conhece os números, quem sabe realmente quanto ganha, sabe dar valor ao dinheiro e sabe na hora de gastar, ter pelo menos o mínimo de otimização. Então, puxa, vai fazer compras, coloca isso numa lista. Eu preciso fazer um controle financeiro. A gente sabe que essa é uma parte chata do processo, realmente mas é necessário. Então, às vezes, as pessoas querem colher o benefício, mas sentem dificuldade de fazer o sacrifício do plantio, né? Então, sem dúvida nenhuma, você ir para um supermercado com lista, e vale ressaltar, vai para o supermercado bem alimentado. Um erro comum é a gente ir para o supermercado com fome. Então, a gente desperta desejos de querer comprar, não porque a gente precisa, porque naquele momento eu estou com fome e eu vejo algo que me atrai, que normalmente estaria até fora da minha lista. Começam a entrar as guloseimas, né, os supérfluos. Sem dúvida nenhuma, a anotação, a gente ter clareza, colocar num papel, colocar num aplicativo, numa planilha, é fundamental para ajudar a gente a conhecer os nossos números, a conhecer essa nossa organização. E aí, complementando aqui, mesmo aquele cafezinho, aquele chiclete que você compra depois do almoço, é importante colocar no papel ou no aplicativo, né? Hoje em dia o celular ajuda bastante. Mas ainda falando sobre esse fator da alimentação, Leonardo, muita gente acaba trocando a compra no supermercado por compra na feira também, para produtos naturais, para temperos, condimentos. Isso às vezes reduz em até 50%, né, o preço de um produto.
Sem dúvida. E vale ressaltar também, hoje acho que é muito comum, a gente via isso nos grandes hipermercados, mas até os pequenos supermercados de bairro, eles têm programas de fidelidades. Então, fiquem atentos a isso também. Às vezes você tem lá a promoção do dia, a promoção da semana, basta você se cadastrar, um cadastro simples. Então, na hora que você vai fazer a compra, você informa o seu CPF. Isso está cada vez mais comum e também é uma maneira da gente otimizar o nosso orçamento. Então, feiras também. A feira, até eu falo, é triste, né? Antigamente as feiras eram quilométricas. Eu me recordo agora, minha mãe é da Vila Tibério, a feira da Vila Tibério de quinta-feira, que tinham em torno de 12, 13 quarteirões, se limitou a 1,5 hoje. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo aproveitar, eu acho que essas oportunidades, porque ali você tem condições de pechinchar, ali você tem condições de negociar, diferente de quando você vai num hipermercado, por exemplo, que ou você aceita aquilo ou você não aceita. Então, acho que a gente precisa resgatar isso, e isso está ligado com a organização do orçamento, a otimização do dinheiro, né? Eu vou sempre trazer a palavra otimização, porque como é que eu posso fazer ainda melhor? Porque eu acredito verdadeiramente que todo mundo, de alguma maneira, usa o dinheiro da melhor maneira. Por quê? Porque não conhece uma maneira diferente. E aí é se desafiar, puxa, eu poderia fazer melhor do que eu estou fazendo? Sem dúvida nenhuma, a gente sempre pode melhorar e evoluir. Leonardo, eu coloco aqui no nosso bate-papo agora o Wellington, que está ligadinho com a gente, e ele trouxe essa questão da planilha que você falava aqui. Ajuda a fazer uma planilha de dinheiro com o que entra em casa e o que vai sair para pagar as contas. Complemento a pergunta dele com um assunto que ainda não foi falado. Dívidas. Também é importante saber todas as dívidas que você tem, fazer uma lista ali do que você vai priorizar na hora de pagar essas contas. Sem dúvida. E quando a gente fala da planilha, vamos pegar a planilha, o controle de gasto. Isso tem que ser algo que vai melhorar, porque normalmente eu vejo aquilo tornar o processo ainda mais desafiador. Então, assim, não fique metódico em realmente colocar tudo na planilha. A questão é você usar um mecanismo, pode ser a planilha, pode ser anotar num caderno, num aplicativo de celular, os seus consumos para você refletir o quanto que aquilo... seria mais ou menos assim, fiz um consumo hoje, puxa, aí eu anoto isso, e aí eu vou refletir. Numa próxima oportunidade, eu repetiria o mesmo consumo ou eu poderia otimizar, eu poderia fazer diferente? E aí que vem o aprendizado e o crescimento. Com as dívidas, a mesma coisa. Porque às vezes a gente vai querer quitar quais dívidas? As dívidas de quem está ligando para a gente primeiro, de quem está cobrando primeiro, ou de quem nos ameaça a colocar o nome no SPC Serasa, né, nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse caso, liste todas as suas dívidas e entenda no médio e no longo prazo, efetivamente, o custo daquela dívida. Porque, às vezes, a gente vai pegar uma dívida que ela estão nos cobrando, estão nos ligando, mas é num curto prazo, às vezes é 6 meses. E você está deixando de lado uma dívida que vai virar uma bola de neve, não agora em 6 meses, mas talvez daqui 2, 3, 4 anos. E aí, você ter clareza de colocar isso num papel te ajuda num processo de negociação. Leonardo Facchini, planejador financeiro, ao vivo com a gente aqui no Jornal. Agradeço muito por essas dicas. Em tempos de crise, mais importantes do que nunca.